Então, hoje a gente recebe o professor Ícaro Ribeiro da UESC, professor Tiago José da Federal de Sergipe, professor Robson Magalhães da UFSB, Márcia Rony da UFSB, para a apresentação da defesa de tese de Marlinda Rufina Jolomba Silva, do Programa de Pós-Graduação em Biosistemas. O título da tese é Impactos da suplementação com coenzima Q10 e vitamina C sobre o desempenho zootécnico e estresse oxidativo em tilápias, uma revisão sistemática. Então, meu nome é Matheus, eu estou aqui como orientador da Marlinda. Passo a palavra para você, Marlinda, para fazer a sua apresentação. Depois a gente faz a parte das arguições da banca. Tá Obrigado a bem. todos os presentes. Vamos lá. Também aproveito a agradecer a todos que se fazem presentes, por estarem a nos prestigiar mais uma vez, né, na apresentação desse trabalho. E não apenas esses constrangimentos, mas vamos seguir. Estava só porque a ver se a pessoa me está respondendo. Então, meu nome é Marlinda Rufina Jolomba Silva, estudante da FSB, orientada pelo professor Matheus e pela professora Graziele, né? A banca examinadora que começou a avaliar esse trabalho, que já começou na qualificação, né? Então, professora Emerson, professor Ícaro, professora Márcia, professor Milton, professor Robson, professor Tiago. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Então, o tema central da tese é impactos da suplementação com enzima Q10 e vitamina C sobre desempenhos zootécnicos e estresse oxidativo em tilápias e revisão sistemática. Né? Esse trabalho faz parte, então, da área de concentração, manejo e conservação em biosistemas e a linha de pesquisa, produção e tecnologia aplicada a biosistemas. A tese está, então, organizada em 3 capítulos, onde o primeiro é uma revisão de literatura. Vou até aproveitar e enfatizar aqui que o primeiro capítulo eu submeti ele à panorâmica da agricultura. Melhorei ele, não está como está na tese, mas ele está em processo de revisão. O segundo capítulo, que é a revisão sistemática com meta-análise, ele já foi publicado. Também acabei me esquecendo de mencionar isso no livro, mas ele já foi publicado. E o terceiro, que é a revisão sistemática com bibliometria, ele também está em revisão. Ele foi submetido na Reviews in Aquaculture. Então, isso. De forma geral, então, de forma introdutória, né? Vou começar aqui por falar algumas questões que são consideradas importantes, antes de entrar especificamente para a coenzima Q10, já que nós estamos a falar de produção, então inclui a agricultura como um todo. Só fazer aqui um contexto de uma forma mais ampla, mas também eu farei de forma resumida. Dizer que para que haja um bom funcionamento, então, dos sistemas de cultivos em agricultura, é importante que se inclua dentro desses sistemas uma integração, né, de algumas estratégias. E aqui conseguimos ver algumas estratégias que são importantes, dentre elas o melhoramento genético, aqui apresentado, e é uma das formas pelas quais nós podemos melhorar, né, ou potencializar a capacidade do animal para que ele, então, possa expressar o seu máximo potencial. Eu não sei por que está a sumir o slide. No entanto, só fazer esse melhoramento genético sem ter em conta outros aspectos que o animal precisa para que expresse esse potencial não é suficiente. E, além do melhoramento genético, o animal precisa de energia, né, suficiente para que, então, o seu crescimento ocorra de forma normal. Desculpem, para vocês também o slide aparece e some, professor? Sim, está aparecendo e Deixa eu sumindo. desligar o mouse aqui. Eu acho que é o mouse que está com problema. Vou tentar ir mesmo com o dedo aqui. Pronto. Tá. Depois nós vamos ter também a questão do manejo de doenças, né? Como está aqui apresentado, que é um dos aspectos muito importantes e que precisa ser de extrema rigorosidade para garantir, então, a biossegurança dos sistemas de produção. Mas também precisamos nos lembrar que não basta só nós tratarmos de prevenir
as doenças dos animais, mas precisamos também de energizar, né, o sistema imune para que ele consiga satisfazer, então, aquele desejo da prevenção, né, ou alcançar o objetivo que nós implementamos em relação ao sistema de biossegurança. E temos uma outra terceira estratégia, que é a questão dos sistemas de cultivos, como apresentado aqui, que o cultivo normalmente é feito em tanques, gaiolas ou até mesmo policultivo, que é uma das formas alternativas, né, de se também fazer o cultivo. Minha professora agora não aparece, pronto. Fazer também o cultivo da tilápia, mas, no entanto, independentemente do sistema de cultivo que o animal for imposto, né, é importante que também o peixe ou o animal seja capacitado a ter energia suficiente para que, então, haja uma eficiência metabólica, independente do sistema, né, para que nós possamos, então, obter o resultado final. Também aparece aqui o sistema de biofloco, que é um dos sistemas que aparece como uma quarta estratégia, né, que é uma tecnologia também característica do sistema intensivo, que ela, então, vai permitir uma rentabilidade da água por causa da sua renovação em torno de 70%, mas, ainda assim, o peixe também precisa de energia para que ele possa processar, inclusive, essa proteína microbiana, né, que é um dos motivos principais, né, que é um dos acessos que nos dá esse sistema de tecnologia bioflocos. O sistema de recirculação de água, que também é um sistema intensivo, tem outra vantagem, que é a reutilização de quase 99%, né, da água. No entanto, todos nós sabemos que a intensificação desse sistema, ele vai exigir do peixe, então, uma alta capacidade metabólica também, né? Ou seja, energia. Uma outra questão que vai ser, então, o manejo da ração é uma das formas de poder otimizar, né, os ingredientes e, ao mesmo tempo, poder procurar uma maximização, né, da resposta, nesse caso da eficiência alimentar, para alcançar uma taxa de conversão boa, né, que é entre 1,5 a 1,8. No entanto, essa eficiência alimentar é aqui representada através do manejo alimentar à base de plantas, né, que rações à base de plantas ou rações à base de produtos de origem animal, para que possa ser maximizado, exige também que o peixe tenha uma alta capacidade metabólica, né, da energia, né? Então, o peixe precisa ter uma eficiência de produção de ATP suficiente nas células para que ele possa, então, satisfazer ou expressar esse benefício ou esse potencial. Então, aqui a economia azul ele vai entrar, então, como um sistema generalizado, né? Eu estou a tentar falar de forma bem resumida para não perder muito tempo aqui, e tendo a tilápia como uma espécie central, né, que tem feito cada vez mais tem sido cada vez mais, né, uma das espécies importantes, né, que auxilia, então, nessa economia azul, com benefício para as comunidades. Aqui, esse exemplo que aparece aqui na Índia, que ele aparece como um dos países também, no ranking não do 5, mas do ranking 10 de produção, eles têm desenvolvido projetos, né, com a ajuda desses dois financiadores aqui, que aqui aparecem, e o principal objetivo deles é continuar a capacitar, né, as comunidades e induzir, ou seja, trazer a prática da agricultura para o produtor e incentivar cada vez mais a produção de tilápia em benefício da comunidade. No entanto, ditas todas essas 7 estratégias, é importante, ou seja, ditas essas 7 estratégias, nós já conseguimos observar que a tilápia ela possui, então, uma relevância global muito grande, né? Que ela é muito importante a nível econômico mundial e também ela auxilia
de forma crucial para a segurança alimentar. No entanto, apesar de todas essas questões, todos esses sistemas, né, de desenvolvimento que já fazem parte do cultivo da tilápia, ainda existe uma questão, né, central que continua a preocupar os produtores, né, nessa área, que é a questão do estresse oxidativo, porque quando nós queremos produzir maior quantidade, logicamente que optamos cada vez mais por sistemas intensivos, e isso abre portas para que haja, então, esse estresse oxidativo, causando, então, uma fragilidade, né, no sistema imune dos peixes e, como consequência, doenças, comprometimento do desempenho zootécnico e baixa produção, né? Portanto, as 7 estratégias que nós mencionamos, elas são muito importantes, mas elas não andam sozinhas. Então, daí que entra a coenzima Q10, né? Ou daí que entra a nutrição antioxidante, nesse caso a coenzima Q10 e a vitamina C, que eles vão surgir, então, como uma estratégia inovadora para poder, então, mitigar esse estresse e reduzir a dependência dos antibióticos, né? E outros componentes químicos que muitas vezes causam outras questões de suscetibilidade ao meio ambiente. Portanto, essa problemática, ela mostra, então, a dificuldade que existe na literatura, né, em relação à resposta a esses problemas que têm sido apresentados. E, buscando essa literatura que já existe, observou-se que ela ainda é fragmentada, heterogênea, e o que fez, então, com que nós tivéssemos a necessidade de trazer uma consolidação, né, das informações já existentes para podermos nos beneficiar disso, sabermos o que é que tem até agora e o que é que se pode fazer daqui para frente, né? Desta forma, então, pensou-se em fazer uma consolidação sistemática do conhecimento. Aqui, o objetivo principal, então, avaliar o impacto da suplementação do coenzima Q10 e vitamina C no desempenho zootécnico e estresse oxidativo em tilápias, através de uma abordagem sistemática integrada. Por que uma abordagem sistemática integrada? Porque, como vimos anteriormente, a revisão de literatura é apenas para contextualizarmos o que já existe na literatura e, posteriormente, seria essa revisão sistemática integrada, porque seria uma revisão sistemática com meta-análise, né, que nos dá outro tipo de resultado, e uma revisão sistemática com análise bibliométrica. Então, daí, esse sistema integrativo, né, para vermos o que é que nós podemos, como é que podemos nos valer, né, desses, então, antioxidantes. Então, no capítulo 2, vamos ressaltar mais sobre a coenzima Q10, né, como ela influencia ou se ela influencia no desempenho zootécnico da tilápia, através de uma meta-análise. Quem é a coenzima Q10, então? Ela vai ser uma molécula com múltiplas funções, né, e aqui é apresentada uma estrutura, né, a sua estrutura molecular, e também vamos ver algumas funções fundamentais dessa molécula. Como é que uma molécula tão pequena, né, pode nos valer ou pode trazer um impacto tão grande, né, a um sistema produtivo tão complexo? Nós vimos as 7 estratégias, então vamos tentar ver como é que a coenzima Q10 ela se encaixa nessas estratégias que já estão incluídas nos sistemas de produção. Então, a partir dessa estrutura, nós podemos entender que a coenzima Q10 ela vai ser uma molécula lipofílica, né? Ela é solúvel em gordura e ela é composta por 3 partes essenciais. A primeira, cadê o cursor? Vai ser o núcleo benzoquinônico, perdão, que ele praticamente vai atuar como o coração dessa molécula. Por quê? Porque ele captura elétrons e das mitocôndrias ele vai ser então o responsável pela transferência de energia que a célula precisa. Ele também vai possuir uma cadeia isoprenoide,
que é uma cadeia praticamente composta por uma cauda de 10 isoprenos, né? Ela vai permitir, então, que haja uma integração nas membranas lipídicas mitocondriais e vai conferir a hidrofobicidade. Sem essa cadeia, então, haveria dificuldade, né, dessa energia, dessa movimentação, né, sair das membranas para a mitocôndria. Ainda vai ser constituído também por um grupo hidroxila, que aparece aqui, e esse grupo hidroxila é que vai conferir à coenzima Q10, então, a propriedade antioxidante e também vai participar na captura dos radicais livres. Então, dito isso, praticamente já acabei por falar sobre a coenzima Q10 e da função, né, que ela possui e como é que ela pode nos valer, né, em função dos benefícios que ela apresenta. Outra coisa não menos importante é essa questão de alternância, né, do estado da coenzima Q10 de ubiquinona, que é a forma estável, né, no caso a forma oxidada, para ubiquinol, que é a forma reduzida, então a forma em que ela é absorvida. Então, essa capacidade que ela possui de alternar em oxidação para redução vai ser, então, o que torna essa cadeia transportadora de elétrons com uma função muito importante. Nesse caso, a coenzima Q10 ela vai praticamente atuar como se fosse um fio condutor, né, que vai transportar, então, a eletricidade através de uma rede elétrica mitocondrial, como exemplificado aqui nesta figura. E sem ela não há, né, a ocorrência do fluxo normal de energia. Então, essa cadeia transportadora de eletrons, como é que funciona? Aqui, como nós podemos observar, há esta cadeia aqui, ela vai apresentar, então, vai apresentar-se como uma fábrica de energia, né, com complexos proteicos, que ela vai possuir 4 complexos, né, do complexo 1 ao complexo 4. Como é que isso vai funcionar? Praticamente, a coenzima ela vai aceitar os elétrons no complexo 1 e 2, né? Ela vai receber, porque ela normalmente fica na forma reduzida, que é o biquinol oxidada. Então, ao receber esses elétrons no complexo 1 e 2, ela vai passar para a forma reduzida, que é o biquinol. Então, vai se mover lateralmente após se tornar o biquinol, para, então, o complexo 3, e ela vai doar esses elétrons e volta, então, para a forma oxidada, no caso, o biquinona. Então, este ciclo, ele vai ocorrer centena de vezes, e é através desse ciclo que vai, então, acontecer a produção do ATP. Então, toda vez que haver, na verdade, a passagem desses elétrons, a energia vai ser liberada e os prótons hidrogênios, eles vão então para fora da membrana mitocondrial, né? E isso vai acontecer vezes sem conta, para que então haja um gradiente de concentração, né? Uma diferenciação na concentração, como se fosse uma barragem bombeando a água, né? De um lado para o outro para gerar energia. Então, vai acontecer mais ou menos assim também na membrana mitocondrial ou na célula. Então, aqui nós podemos ver que para que uma molécula de glicose, ela vai produzir, então, entre 30 a 32 moléculas, né, de ATP. E quando a coenzima Q10 ela não funciona normalmente ou de forma equilibrada, haverá uma queda nessa produção, né? Vai cair entre 5 a 6 ATPs. Isso mostra que para aqueles casos em que o animal, né, ou mesmo o ser humano tem dificuldade ou deficiência da coenzima Q10, então essa energia ela é produzida com dificuldade, ou seja, se ele alimentava-se, por exemplo, de 100, 200 gramas, para obter essa quantidade, ele terá que se alimentar 5 a 6 vezes mais para poder obter a mesma quantidade de energia, não é? Ou seja, aqui já vai mostrar como é que a coenzima Q10 atua no melhoramento, né, de ingestão do alimento e como é que transforma esse alimento em energia e até que ponto essa energia é eficiente e se torna um ganho
para o animal. Então, aqui outro aspecto importante é também sabermos que essa síntese da coenzima Q10 ela vai diminuir com a idade, já que é um composto que o nosso organismo já possui, né? Mas, no entanto, vai diminuindo e, às vezes, a ingestão normal ela pode se tornar limitada, por isso é que é muito importante que se faça essa suplementação, né? A ingestão normal, ou mesmo até a síntese dessa própria coenzima pode ser insuficiente para responder às necessidades do organismo. Então, com isso eu quero dizer que a coenzima Q10 ela não é apenas um nutriente qualquer, né? Ela vai funcionar como um otimizador, né, de energia para melhorar o desempenho, a saúde e a qualidade do produto final, no caso do peixe. Dito isso, o maior problema, então, que nós encontramos aqui é que essa utilização, a utilização desses suplementos, ela, apesar de já crescer, né, na literatura, ainda não é claramente, ainda não é claro, ou não são claros os benefícios que eles podem trazer nos sistemas de produção, especificamente em relação à tilápia. Então, a questão central que se faz é procurar saber ou entender se essa coenzima Q10 realmente ela traz isso, ela traz esses benefícios que a literatura fala, né? Se ela pode nos trazer esse tipo de ganho que é mencionado, que é relatado na literatura. E uma das formas de poder entender isso é através de uma meta-análise. Mas, no entanto, nós não descartamos que um estudo primário também seria uma outra forma muito ideal de se fazer isso. Então, essa questão central, ela foi criada com base no acrônimo PICO, ou abordagem PICO, dependendo de como a literatura quiser apresentar isso, né? Onde o P vai ser população e intervenção, e comparação C, e O que vai ser, então, desfecho, como aqui apresentado, né? Que são os componentes principais da pesquisa. Que onde se originou, então, essa questão de pesquisa. Como hipótese, a suplementação com coenzima Q10, ela pode melhorar os índices de desempenho, aumentando, então, o metabolismo energético, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo a saúde e a qualidade geral dos peixes. O objetivo geral, para podermos entender como é que isso funciona, como já disse anteriormente, seria então através da revisão sistemática com meta-análise e poder entender se esses efeitos que são relatados na literatura realmente aparecem, né, ou se realmente são destacados em termos de desempenho para a tilápia. Como objetivos específicos seria então identificar, né, essas informações, sintetizar esses estudos que avaliaram a coenzima Q10 em tilápia, analisar esses efeitos sobre os indicadores de desempenho, comparar, né, os diferentes níveis com as condições relatadas na literatura e avaliar a eficácia de utilização, então, da coenzima Q10 em tilápia. Essa aqui é a equipe de trabalho, vou passar algumas informações, e a revisão ela foi dividida em duas fases, né? Uma fase qualitativa, praticamente uma fase qualitativa, né, para se fazer identificação, síntese, avaliação, né, do que a literatura traz, e outra parte quantitativa, que inclui, então, a meta-análise, né, onde após a extração dos dados, se fez, então, uma avaliação estatística para saber quais seriam esses resultados que nós teríamos, se correspondiam ou não com aquilo que a literatura diz. Então, aqui alguns métodos utilizados que nos direcionou para a formulação dessa revisão, né? Seguimos aqui o prisma e o estudo também foi registrado, e aqui o DOI apresentado. Então, a revisão passou por todas essas fases, planejamento, execução e análise dos resultados, e começou a ser feita em agosto e foi atualizada em março de 2024, no momento em que também se obteve os resultados e começou a se trabalhar na questão da publicação desses resultados. Os critérios de elegibilidade selecionados ou escolhidos ou definidos, na verdade, foram estudos experimentais primários, né,
que continham a coenzima Q10 como intervenção, estudos que apresentaram mais de 2 tratamentos também, ou seja, onde havia comparação, né, entre grupos com e grupos sem intervenção, no caso da coenzima Q10, tudo que utilizaram várias formas, ou formas diferentes de coenzima Q10, estudo que avaliaram desempenhos, índice de desempenho zootécnico, estudos que utilizaram espécies de tilápia em qualquer fase também de desenvolvimento, e ainda estudos disponibilizados na íntegra, né? E sem restrição de ano, país ou idioma. Por que sem restrição de ano, país ou idioma? Para que se pudesse, então, obter o máximo de estudos possíveis disponíveis. Então, aqui essa estratégia de busca foi criada apenas uma estratégia, mas em função da recepção das bases, então, elas foram sendo adaptadas. Após a identificação dos estudos, eles então foram exportados, né, para o Zotero, né, que é uma ferramenta, né, de gerenciamento também, que é aqui onde ocorreu a triagem dos estudos, aqui onde ocorreu a avaliação, a identificação, onde foram aplicados os critérios de elegibilidade e foram assinalados, como vocês veem aqui, com sim ou não, se os estudos fossem ou não incluídos. Posteriormente, os estudos selecionados foram extraídas características dos estudos, foram extraídas também características do próprio animal, né, diretamente relacionadas ao animal, as características do estudo relacionadas, no caso, ao autor, né, autor da publicação, características relacionadas à intervenção, no caso, a coenzima Q10, para saber se a suplementação era feita diretamente na ração ou uma outra forma, duração do período experimental e ainda dados de desfechos que os autores avaliaram. Alguns dados precisaram passar por alguma transformação, né, da unidade de medida, alguns apresentavam assim em percentagem, outros em grama e vice-versa. Precisamos transformar alguns dados faltantes, mas que nós consideramos relevantes, então nós tivemos que obtê-los a partir dos dados disponíveis. Posteriormente, esses dados foram colocados em planilhas, ou de forma que nos facilitasse, então, da sequência análise. Os estudos, eles foram, então, avaliados, né, em algumas ferramentas específicas. O do risco do viés foi avaliado no Círculo, que é uma ferramenta específica muito utilizada e indicada também para estudos com animais. E a parte estatística foi, então, avaliada no software HeavyMan, onde foram avaliados, então, o modelo de estudo, né, a medida de efeito, ou o modelo, né, estatístico, a medida de efeito, o peso de estudo, a heterogeneidade e também o viés de publicação. O fluxograma, que apresenta, então, todo esse processo da seleção, né, da exportação, seleção e triagem dos estudos, é aqui apresentado, né, e embora tenham sido encontrados uma quantidade grande de estudos, os estudos que finalizaram a revisão, eles foram diminuindo de uma forma drástica, conforme se pode observar aqui. Portanto, foram incluídos a revisão sistemática 7 estudos e a meta-análise apenas 5 estudos. E aqui foram mencionados as razões ou os motivos pelo qual esses estudos foram excluídos. Aqui são apresentadas algumas características dos estudos, é uma tabela grande, eu tentei simplificar aqui nessa tabela para pegar alguns dados mais específicos. Entre essas características, nós temos aqui uma informação importante em relação à área onde aconteceram a maior parte dos estudos, que nós conseguimos ver aqui, na maior parte foi o Egito, maior parte de origem dos estudos, apenas um estudo foi feito na China, né, dos estudos que fizeram parte, então, da revisão sistemática, todos eles feitos com tilápia, mas alguns com espécies híbridas, né, orocomes moçambicos. Aqui vemos também a duração do experimento, que foi variável entre os estudos, né, alguns estudos tiveram 2 meses, outros tiveram 1. A quantidade de coenzima Q10, ou a dose,
em que cada um desses estudos utilizou. Outro aspecto importante é a fase, né, ou a idade desses animais que foram aqui apresentados. Alguns eram alevinos, outros juvenis, e alguns ainda, esse aqui foi o único estudo que eles trabalharam com ovos de tilápia. Aqui o delineamento, as condições experimentais. Em relação às condições experimentais, até que não notamos assim uma diferença gritante, né? Mas tem aqui alguns aspectos que já nos mostram uma questão heterogênea. E aqui os dados, então, dos desfechos que foram avaliados. De ressaltar que entre os estudos, houve um que não avaliou desempenho, também ele avaliou comportamento, mas nós incluímos eles na revisão sistemática, então é por isso que 2 estudos saíram da revisão da meta-análise, né, que é esse caso do Calil, que avaliou apenas a questão de comportamento, outros aspectos, mas não relacionados ao desempenho, e este aqui que trabalhou com ovos. Então, por isso é que a meta-análise ficou apenas com 5 estudos em vez de 7. Aqui a avaliação do risco de viés, que foi feita então pela ferramenta Circle, que aqui ela vai mostrar como é que foi, quais são as informações que os estudos nos trazem, né, em relação à avaliação do viés. O risco de viés, pelo Circle, ele é medido através de 3 questões importantes de pesquisa que ele coloca, que são colocadas aqui: viés de seleção, viés de desempenho, viés de detecção, viés de atrito, viés de relato e outros tipos de vieses, né? Alguns vieses não mencionados ou não vistos, mas que podem ter alguma influência no estudo. Então, em função desses parâmetros, dessas questões, cada um dos estudos foi avaliado e recebeu uma pontuação. E através dessa pontuação, concluir-se esse tipo de classificação. Quais são os estudos que possuem um viés incerto, um viés baixo ou um viés alto? Então, aqui nessa tabela, nós conseguimos observar que praticamente todos os estudos, né, se não a maioria, eles tiveram ou apresentaram um viés incerto, né, praticamente na questão de seleção, que está relacionada à alocação dos animais, que muitas vezes nós sabemos que não fazemos de forma cega nossos experimentos. Alguns estudos tiveram um viés baixo e todos os estudos tiveram pelo menos uma questão com um viés alto, também relacionado à questão de cegamento no momento do delineamento experimental direcionado a esses animais. Então, esses fatores todos contribuíram para que esse viés fosse alto, médio ou então baixo. Mas aqui nós conseguimos ver que, de forma geral, todos eles tiveram pelo menos um item avaliado de uma forma negativa, e sabemos que é muito comum, né, nos nossos experimentos, nós temos essa dificuldade, os autores, né, como é que eu posso dizer, de erro de alocação, né, na verdade, de cegamento. Tem esse tipo de falha metodológica, que ele é muito comum acontecer, principalmente em experimentos com animais. Aqui nessa tabela estão apresentados, então, os resultados de algumas doses de coenzima Q10 em relação ao controle dos estudos que fizeram parte da revisão sistemática. Aqui são as doses em que cada um dos estudos apresentou e aqui os parâmetros que foram avaliados. Então, nós conseguimos ver que para cada um dos parâmetros, praticamente nós temos vários pontos fortes, né? Muitos aspectos positivos em relação aos resultados que os autores desses estudos tiveram. Um ganho de peso melhorado, né? Ingestão alimentar ou consumo, né, de ração melhorado, a taxa de eficiência também melhorada, principalmente para os estudos de Bastwine 2020, 2021 e Eocene. Fator condicional, não houve uma diferença significativa, nem da taxa de sobrevivência, mas, no entanto, um estudo mais recente de IAT, ele já mostra que teve uma diferença significativa, positiva para a taxa de sobrevivência, e, por sinal, é um dos estudos que também avaliou a conversão alimentar, e entre os estudos, penso que foi o único que avaliou a questão do custo-benefício, né, e que, inclusive, trouxe como um ponto
positivo quando se utiliza a coenzima Q10 nos sistemas de produção. Porque quando se fala em sistemas de produção, nós sabemos que um dos aspectos muito importantes é a questão do custo-benefício, né? Que isso tem sido um ponto importante que também tem sido muito tratado. O estudo de Khalil, ele não avaliou esses parâmetros, né? Por isso aqui está sem essa informação. Acho que para essa tabela, para esses resultados, são esses aspectos importantes a serem considerados. Aqui o nível de significância, ele então foi avaliado com base no GRADE, né? É um estudo de Way 2016, e foram avaliados indicadores de desempenho, comportamento alimentar, para o estudo do Khalil, que não avaliou desempenho, né? E ainda foi avaliado também desempenho em alta densidade, que foi esse estudo mais recente de IAT, que também avaliou a questão da conversão alimentar. Os parâmetros de avaliação deste nível de significância foi feito em função, então, de algumas variáveis que são apresentadas no estudo, né? São feitas pontuações, primeiro relacionadas às variáveis dos estudos, depois relacionadas à consistência em termos de resultados de cada um desses estudos, e também em relação ao nível, ao efeito ou a relação, né, do intervalo de confiança que esses resultados nos dão, né, se tiveram um intervalo de confiança bom ou não, o desfecho, né, como é que foi esse desfecho desses resultados. Então, em função desses parâmetros que são avaliados ou que são dados como um método que o GRADE dá para avaliar esses estudos, a qualidade dos estudos ela pode ser alta, baixa ou moderada. Então, em função desses métodos avaliados em cada um desses estudos, após uma análise crítica detalhada, esses foram os resultados que nós obtivemos. Importa aqui ressaltar que alguns desses estudos, ou seja, todos os estudos, na verdade, eles receberam uma qualidade moderada, porque cada um deles, de alguma forma, ele foi afetado por uma qualidade baixa de um dos estudos. Então, isso influenciou. Ok? Por isso é que aparece aqui mesmos símbolos na mesma linha, né? Eles recebem uma influência, por exemplo, se foram 6 estudos, dos 6 estudos, 5 tiveram uma boa avaliação, apenas um não teve, então ele vai baixar a qualidade deste indicador. E aqui, também palavras semelhantes, né? Ou subscritos semelhantes na mesma coluna, também denotam, né, a alteração, ou seja, indicam que a qualidade do estudo ela é afetada pelo comportamento de um único estudo, que aqui influenciou, então, o estudo de Khalil, que avaliou o comportamento e não aspectos do desempenho. Já na meta-análise, quando nós fomos fazer essa avaliação desses aspectos de forma individual, né, ou desses componentes de forma individual, para o caso da conversão alimentar, obtivemos uma média de 10,49 gramas, né, mostrou que os animais tiveram um consumo superior de 10, um consumo de 10,49 gramas a mais em comparação com o grupo controle, né, com os animais que não foram suplementados. Né? Então, mostra essa informação que este consumo ele foi significativo, né, estatisticamente. No entanto, ainda os estudos mostraram uma alta heterogeneidade. Para tentar mitigar, então, essa questão da heterogeneidade, foi feita a avaliação dos subgrupos e, mesmo assim, apesar dessa avaliação de subgrupos trazer alguns resultados interessantes, mas nós conseguimos ver que, em função da quantidade, né, em função da dose de coenzima Q10, isso aqui também trouxe uma influência, tanto que algumas doses, como a dose de 80 ou 120 especificamente, eles não foram significativos, né? Não tiveram influência. Então, a heterogeneidade manteve-se alta. Na questão da conversão alimentar, obtivemos um resultado de menos 2,03%, 0,3 gramas, na verdade, ou seja, houve uma conversão alimentar
ou de menos 2,03 gramas a menos, ou seja, os animais consumiram menos, né, menos quantidade de ração em relação ao grupo controle. E nós sabemos que o valor da conversão alimentar, ele é medido, ou seja, o índice de conversão alimentar, ele é medido pela quantidade de ração que o animal ingere e a resposta que esse animal dá, né? Ou seja, quanto disso se reverte em massa muscular. Então, os animais que eles ingeriram a coenzima Q10, eles mostraram uma redução, né? Apesar da coenzima Q10 estimular a alimentação ou estimular o consumo, mas em relação ao grupo controle, que também consumiu o mesmo alimento sem coenzima Q10, eles consumiram alguns gramas a mais em relação ao grupo controle. Eu acho que é isso. E tiveram uma melhor conversão. Até puxei os dados para cá, porque sim, essa imagem é um pouco dificultosa, mas aqui nós conseguimos ver mais ou menos a questão do consumo, né? Quando havia coenzima Q10 e quando não havia coenzima Q10. Então, os animais chegaram a consumir mais, ao passo de que os animais que consumiram menos, mas tiveram coenzima Q10 na sua suplementação, ainda assim conseguiram uma conversão alimentar maior, né? Ou seja, uma eficiência um pouco melhor. No efeito geral, em relação à taxa de eficiência alimentar, obtivemos, então, 8,83 gramas a mais em relação aos animais que não foram suplementados, mostrando também um aumento significativo da taxa de eficiência alimentar, o que pode ser justificado, né, por esse aumento da conversão alimentar desses animais que foram suplementados, se comparado aos animais ou ao grupo que não foi suplementado. Após a análise de subgrupos, também para mais uma vez ver a questão da heterogeneidade, né, tentar entender quais são os fatores que causaram e influenciaram nessa heterogeneidade. Esses são os resultados que obtivemos e, mais uma vez, apesar da diferenciação no resultado final, e apesar dos dados mostrarem também significância na análise de subgrupos, né, significância por dose de forma separada, ainda assim a heterogeneidade manteve-se também alta. Em relação ao ganho de peso, obtivemos também 11,28% gramas a mais, os animais, né, ganharam 11,% gramas a mais quando alimentados com coenzima Q10 na sua dieta em relação ao grupo controle. E foi um aumento de ganho de peso significativo. Ainda assim, após análise subgrupo, que para todas as variáveis nós fizemos fazer análise de subgrupos para ver onde está essa interferência da questão da heterogeneidade, se é possível reduzir ou não. E ainda assim conseguimos ver, embora os resultados sejam significativos, mas é possível observar que ainda assim a heterogeneidade manteve-se alta, está 96 e ainda é considerada alta. Relativamente à taxa de crescimento específico, os animais tiveram um ganho, né, de 7,17 gramas em relação ao grupo controle, ou seja, ao grupo que não continha coenzima Q10 na sua dieta, né? E mais uma vez, a heterogeneidade dos animais é alta. E para alguns estudos, a literatura ela vai trazendo uma base em relação à sustentabilidade, né? Na verdade, a literatura sustenta estes resultados positivos do efeito da coenzima Q10 nesses índices, mas, no entanto, o maior problema que nos encontramos em relação à questão da heterogeneidade. A taxa de sobrevivência também foi um dos aspectos aqui colocados, que ela apresentou, né, menos 2,80, perdão, aqui seria percentagem, esse dado aqui está alterado, mas a taxa de sobrevivência, ela manteve-se
o menos, na verdade, é que está errado, não seria grama, seria a percentagem, né? Ela apresentou uma diferença de 2,80% superior em relação ao grupo controle, né? Ou seja, houve uma diminuição, né, da taxa de mortalidade nesses animais. Mais uma vez, a heterogeneidade tentou baixar um pouquinho, mas ainda continua alta se nós considerarmos aqueles que são os aspectos de heterogeneidade em termos de classificação. Então mantém-se alta. Em relação ao viés de publicação, nós conseguimos observar através desse gráfico de funil que houve também um alto viés de publicação, né, que ele é observado em função da assimetria destes resultados que são apresentados aqui no gráfico. Em relação à conversão alimentar, os dados ficaram um pouco mais concentrados, né? Não houve tanta dispersão ou tanta assimetria, mas se nós olharmos na maioria dos parâmetros avaliados, eles apresentaram uma dispersão nesse gráfico de funil, mostrando então um alto viés de publicação, né? Então, aqui são colocados, praticamente esses são os resultados espelhados no gráfico, mas aqui são colocados esses índices, o viés de publicação aqui é colocado em função da importância que cada um dos parâmetros, né, ele apresenta dentro dos sistemas produtivos. Então, aqui a ordem não está acompanhando a mesma ordem praticamente do gráfico. Então, ele mostra aqui para o ganho de peso diário, que foi o que eu mencionei, uma assimetria muito mais clara em relação à questão da conversão alimentar, né, que possui uma assimetria, um viés moderado, né, que ele vai mostrar, então, uma distribuição moderada, não muito assimétrica, como a variável do ganho de peso. A taxa de sobrevivência ela também mostrou uma distribuição mais simétrica e, portanto, o grau de viés foi baixo. Praticamente, temos aqui dois índices ou dois parâmetros em que o viés foi considerado baixo, né? Mas o consumo alimentar, o ganho de peso, eles apresentaram um viés alto. E eu trouxe aqui alguns aspectos, né, nos quais eu refleti, que podem ter causado tanto essa heterogeneidade elevada, como nós vimos nesses resultados da meta-análise, e tanto nesse viés, né, apresentado, que também é grande para algumas variáveis, ou se não a maioria das variáveis apresentadas. Então, durante esse trabalho, foi possível observar algumas falhas metodológicas, né, que na verdade foram apresentadas como limitações do próprio trabalho, e então eu trouxe isso como uma forma que eu entendi, né, uma forma mais clara de saber o que é que influenciou nessa heterogeneidade. Então, as falhas metodológicas, elas são influenciadas por uma variedade de questões, uma variedade de fatores, né? E esses fatores estão diretamente relacionados aos estudos incluídos. Em relação àquilo que a literatura traz, já que nós fizemos uma meta-análise e comparamos com os resultados obtidos na literatura, ou seja, resultados já prontos da revisão sistemática, para os autores que tiveram alguns dados com as mesmas dificuldades ou com essa heterogeneidade elevada, para mim não houve assim uma explicação muito clara, né, em relação aos estudos que eles trouxeram. Mas após uma análise dos estudos que nós encontramos para esse trabalho, então eu consegui filtrar alguns pontos que me fizeram pensar que seriam os possíveis motivos dessa heterogeneidade alta e esse potencial viés. E dentre eles, as diferenciações, né, das linhagens das espécies de tilápias utilizadas, né, foram todas tilápias, mas nós vimos que haviam linhagens diferentes, né, havia o Orochromis onorum, Orochromis moçambicus, além da tilápia nilótica. A variação também nas doses de coenzima Q10 que foram apresentadas, que variaram de 10 aqui está 10 a 120
porque são as variações da meta-análise, mas se nós olharmos para a revisão sistemática de forma geral, foi de 0,5, né, no caso, a 120, né, porque o estudo que trabalhou com ovos, ele utilizou dose de 0,5 a 10. Diferentes durações também dos experimentos, conforme nós vimos na tabela de características dos estudos apresentados, algumas variações também nas condições dos estudos, nas condições de cultivo, né, dos estudos apresentados, e também a questão do manejo, né, que essas condições de cultivos apresentaram, né, em função dos estudos, em função da avaliação, né, a síntese e avaliação crítica dos estudos. O viés de publicação, conforme eu mostrei no gráfico de funil, que ele é visualizado, observado pela simetria nos resultados avaliados. Uma das possíveis causas pode ser também o pequeno número de estudos incluídos, sim, que isso mostra mais uma vez o número reduzido que a literatura mostra, né, em relação à coenzima Q10, o tamanho amostral, né, no caso, o número de amostras que cada um dos estudos trabalhou, a qualidade metodológica que foi variável também entre os estudos, cada estudo adotou uma metodologia, como nós vimos na avaliação do risco do viés, né, em questão de alocação, em questão de cegamento, para alocação dos animais, questão de cegamento, para a leitura dos resultados. Então, houve muita intencionalidade, isso acabou também sendo um viés que influenciou para o tipo de avaliação que foi feito, né? E também o nível de significância mostrou alguns resultados que também podem ter sido influenciados por essa variabilidade de fatores que são aqui apresentados. Como conclusão dessa primeira parte, apesar de todas essas questões que surgiram, os resultados da meta-análise, eles ainda sugerem, sim, que a coenzima Q10 ela melhora esse desempenho nos peixes, nos indicadores de conversão alimentar, eficiência alimentar, consumo de ração, ganho de peso diário e taxa de crescimento específico e taxa de sobrevivência. Em relação às questões das doses apresentadas, que variaram de 10 a 120, as doses que apresentaram melhor resultado, então, foram as doses de 20 e 40 miligramas por quilograma de coenzima Q10. Então, essas doses são as doses aqui colocadas como as possíveis doses, talvez, que podiam ser recomendadas, né? Ou que poderiam poderia se considerar, né, uma dose indicada tipo superior a 20, mas poderia começar já nos 20 miligramas. Então, esses resultados, eles demonstram que, embora haja limitações metodológicas que foram apresentadas, sim, e foram claras, não temos dúvida disso, mas esses resultados, eles nos despertam, né, para algum interesse em relação a esse antioxidante, que por si só, não só em animais, né, mas em humanos, ele mostra esse efeito e a maneira como ele atua no organismo. Então, ele ainda pode ser, sim, uma alternativa promissora, né? Como recomendação, seria, por causa dessas falhas metodológicas, né, dessas limitações metodológicas, então, uma prudência na interpretação desses achados é importante, mas justamente para que não haja uma generalização, né, desses achados. Embora, na maioria das variáveis, houve um resultado positivo, mas tem que se ver a especificidade de cada estudo, atendendo às características também de onde foram desenvolvidos os estudos. E outro aspecto importante seria, então, uma padronização dos protocolos, um registro prospectivo dos estudos e investigação também de mecanismos bioquímicos, mecanismos moleculares, seria um aspecto importante para podermos entender, então, melhor essa ação da coenzima Q10 em relação ao seu metabolismo nos peixes, né? Para que assim nós possamos nos valer melhor desse antioxidante. E também realização de estudos em condições de estresse, principalmente alta densidade, temperatura mais variável em relação à apresentada nos estudos presentes,
e questões de qualidade da água. Por que esse tipo de recomendação, principalmente este último aqui? Porque nós vimos que entre estudos incluídos, apenas um trabalhou praticamente com a coenzima Q10 para mitigar a questão da densidade, né? E então são temas que talvez nós precisemos trabalhar mais para poder ter uma melhor resposta em relação a esse antioxidante. Algumas implicações práticas, então, seria que a coenzima Q10 ela representa uma abordagem sustentável, além de ser natural, né? Para que então, para trazer essa otimização na aquicultura intensiva, né? Que já que a aquicultura intensiva é que nos traz esses desafios, e isso poderia contribuir para uma maior produtividade, uma eficiência alimentar, redução de perdas de bem-estar e ainda estaríamos, né, alinhados com as demandas da produção, de uma produção responsável, né, que é o que faz sempre referência à questão das ODS. No capítulo 12, então, vamos aqui falar da vitamina C, né, uma revisão sistemática com análise bibliométrica. Vou fazer um respaldo rápido em relação à revisão sistemática para tentarmos, então, prosseguir e entender como é que isso, qual é a influência, né, desta vitamina C também, que é um outro antioxidante importante para as tilápias. Eu começaria então por falar por falar da estrutura, né, molecular da vitamina C e as propriedades bioquímicas que ela apresenta e como é que isso influencia então na produção de peixes, especificamente na tilapicultura. Então, a vitamina C, ela é uma molécula, né, também conhecida como uma molécula, ou seja, é um micromineral, né, na verdade, que possui uma estrutura molecular, na verdade é isso que eu ia dizer, que é apresentada aqui nesta imagem, né, como uma composição química com uma composição química com 6 carbonos, outros hidrogênios e mais 6 carbonos, que nos traz então essa molécula aqui apresentada. A vitamina C, ou também ácido ascórbico, ela é uma vitamina hidrossolúvel. Eu peço perdão, eu falei em micromineral. Perdão, é uma vitamina hidrossolúvel, que ela é essencial, principalmente para os peixes, né? Ela atua também como um potencial antioxidante e possui um cofator enzimático. Ela é composta, então, por esse anel aqui apresentado, o grupo N-diol, que possui, então, uma dupla ligação entre os carbonos. Ela é essencial para os peixes, por quê? Porque, ao contrário dos mamíferos, né, alguns organismos de água doce, algumas espécies de peixe, especificamente a tilápia do Nilo, ela não possui este componente aqui, né? Não possui essa enzima, né? Gulonolatona oxidase. Então, por não possuir essa enzima, ela não consegue, né, por si só, sintetizar essa vitamina C. Por isso é que ela é muito essencial para peixe, especificamente a tilápia, mostrando então a necessidade, né, da sua adição na ração ou da ingestão de forma externa, né, de forma exógena. Portanto, isso é que torna a vitamina C um produto, um antioxidante importante para ser incluído, então, nos sistemas de produção. Entre as suas propriedades bioquímicas, então, nós temos aqui duas referenciadas, a questão do cofator, né, dele agir como um cofator enzimático, que vai funcionar, então, como um cofator para diversas enzimas que requerem uma redução de íons, como é apresentado aqui, e
também ela vai funcionar como com propriedade antioxidante, né? Como cofator enzimático, ela vai então atuar na síntese, né, na hidroxilação da prolina, né, que é importante para a síntese de colágeno, e como fator antioxidante, ela vai precisar então doar esses elétrons para permitir então que através disso ela possa agir como um agente antioxidante, ou seja, reduzir a questão dos radicais livres. Bem, acho que é isso. Portanto, por isso é que a vitamina C ela possui uma essencialidade para as tilápias, porque elas por si só não conseguem sintetizar esta enzima. E agora que entendemos um pouquinho como é que ela funciona, quais são então os aspectos importantes que ela pode trazer para o peixe como benefício? Então, aqui nós podemos ver que para o esqueleto e vértebras, a vitamina C ela atua na formação orgânica, né, óssea, né, e vai prevenir, então, né, auxiliando, né, na formação desses ossos, prevenindo deformidades. O que isso quer dizer? Quando haver uma deficiência da vitamina C no organismo do peixe, então, isso vai estar associado a algumas deformações que os peixes eles vão apresentar em termos de formação óssea. E também ele vai atuar nas brânquias, a vitamina C, como defesa imune, além da resistência ao estresse, já que as brânquias, né, elas atuam praticamente como uma porta de entrada para a maior parte dos fatores externos aos quais os peixes estão expostos. Então, com a vitamina C de forma equilibrada no organismo, isso vai estimular para que essas brânquias elas possam desenvolver essa sua função de uma forma mais eficaz, diminuindo, então, né, aumentando a resposta imune e diminuindo, então, a suscetibilidade dos peixes a doenças. Na pele tegumento, ela ainda vai atuar, vai participar, né, na integridade estrutural da pele, né, atua no processo de cicatrização, e atua também como uma barreira defensora dos fatores externos não favoráveis, né, no caso de temperatura, a questão da qualidade de água e outros fatores associados ao sistema de produção. No tecido muscular, no caso o filé, a vitamina C, como ela participa na síntese de colágeno, ela vai também auxiliar ou trazer uma firmeza, né, para o filé, em termos de textura, e também ela vai diminuir o drip loss, ou seja, vai diminuir a perda de água por gotejamento. Então, mantendo assim, né, a qualidade, a textura ideal, a firmeza e a qualidade deste filé. E isso vai influenciar de uma forma positiva no consumo humano, né, trazendo um benefício da utilização de um alimento com valor agregado, né, devido a esses aspectos aqui que serão mantidos, e também uma proteína, né, com um maior valor biológico, e ao mesmo tempo esses aspectos aqui trazem uma maior segurança, né? Estaremos a comer um alimento com uma segurança maior por causa dos efeitos, então, que a vitamina C vai trazer aos peixes. O problema de pesquisa, então, é diferente da coenzima Q10, que o número de estudos é muito mais reduzido. A vitamina C ela já apresenta um amplo leque, né, de estudos disponíveis, mas ainda assim existem divergências em relação à quantificação, né, das doses nos estudos disponíveis, a quantificação ideal, frequência de suplementação, efeitos sobre diferentes condições de cultivo, e além disso falta informações, né, que podem ser integradas para evidenciar então as tendências científicas que esses estudos trazem, e as lacunas de investigações relacionadas
a utilização desse composto tão utilizado na apicultura. A questão que se coloca, na verdade, são duas questões, são as seguintes. Quais são os principais efeitos relatados pela produção científica sobre a suplementação, né? Já que existem muitos estudos, se existem muitos estudos é porque sim, já é notável o benefício disso, mas quais são os efeitos reais que são relatados, que a literatura nos traz em relação a isso, e qual é a estrutura intelectual, conceitual e social que vai então sustentar essa pesquisa científica sobre a vitamina C em tilápias. Como hipótese, a vitamina C em tilápias, ela promove, então, efeitos positivos, incluindo maior crescimento, ou seja, promove efeitos positivos em alguns parâmetros, ou na maioria dos parâmetros de desempenho zootécnico, além do fortalecimento ao sistema imune e a tolerância a estresse e também patógenos, né? Outra hipótese é que a produção científica em tilápias, ela estrutura-se em núcleos temáticos, né, que vão relacionar então, a nutrição de peixes, e esses núcleos eles são apoiados em redes de coautoria, colaborações interinstitucionais, refletindo na dinâmica de colaboração internacional que impulsionam, então, o conhecimento sobre este antioxidante na aquicultura. O objetivo geral é, então, avaliar por meio da revisão sistemática e meta-análise os efeitos da suplementação dietética com coenzima Q10 sobre o desempenho zootécnico da tilápia. Os objetivos específicos identificar, primeiramente, sistematizar essas publicações que abordam, então, a vitamina C em tilápias, depois analisar os efeitos relatados sobre a suplementação, sobre desempenho, imunidade, estresse e sobrevivência, realizar a posterior análise bibliométrica para então se caracterizar, né, essa evolução científica sobre a vitamina C em tilápias, depois mapear as possíveis lacunas que vêm surgindo e também propor algumas perspectivas futuras de investigação sobre o uso da vitamina C em tilápias. Então, a revisão sistemática complementar também foi feita ou processada em duas fases, uma qualitativa, de recolha e síntese da produção e avaliação crítica, e outra fase quantitativa, que foi a fase, então, bibliométrica, e nessa fase foram avaliados esses índices bibliométricos como produção anual, né, quantidade de produção anual por artigo, instituições que mais produzem, que fazem parte desse grupo, né, as redes de colaboração, quais são os países que possuem maior redes, os autores que são mais influentes na área, assim como periódicos com maior impacto e ainda que temas são emergentes, né, já que existem vários estudos sobre a vitamina C em tilápia, quais são os temas que seriam mais interessantes para dar sequência então a essa produtividade, né, ou a essa influência positiva que tem a vitamina C. Os critérios de elegibilidade selecionados ou definidos foram estudos com resumos ou textos completos acessíveis, estudos, artigos de periódico e conferências revisadas por pares, estudos que avaliaram efeitos zootécnicos, fisiológicos e antioxidantes, estudos originais, né, que utilizaram a vitamina C como intervenção ou ainda a sua forma como ácido ascórbico em tilápias. Aqui é apresentada então a tabela da estratégia de busca, que o período de busca foi feito, né, nas bases PubMed, Web of Science, Scopus, e no período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025. E a atualização foi feita então em julho do ano em curso. Primeiramente, os estudos identificados, eles foram exportados e triados no RIAN, né, porque ao trabalhar com análise bibliométrica está relacionada à estatística do R, mas como é revisão sistemática, primeiro foi feito todo o processo de revisão sistemática e para esse processo nós trabalhamos com o RIAN, onde os estudos foram exportados, né, das bases de dados para o RIAN e foi feita
foi feito todo o processo de triagem de forma separada, né? Que uma das coisas que eu achei interessante no RIAN é a questão de tu poderes colocar essa questão da cegagem e só liberar quando todos os participantes já tiverem terminado as suas avaliações, né? Para se fazer, então, um consenso. Então, achei isso aqui muito interessante. Então, usamos o RIAN para esta triagem completa dos estudos. Então, que as ferramentas utilizadas foram esse RIAN, para a triagem e gerenciamento dos estudos, para a seleção e gerenciamento dos estudos, o Bibliometrics, a BiblioShine para análise bibliométrica, né, em R, VoiceView para a visualização mais elaborada dos gráficos, Microsoft Excel para a organização dos dados e o RStudio, né, que também está relacionado ao BiblioShine, para processamento estatístico e análises, né? Já que os dados vão primeiro para o RStudio, para depois seguirem para o Bibliometrics. Então, aqui tem o fluxograma, né? Também desse processo de triagem, apresentando o número inicial e o número de estudos incluídos na primeira fase e o número total de estudos que fizeram, então, em parte da revisão sistemática e também da meta da análise bibliométrica, perdão. Aqui são apresentados, então, os resultados da revisão sistemática após uma síntese, né, da literatura. O que eu achei aqui interessante é a questão dos estudos, né, que apresentou essa revisão sistemática, né, os estudos que foram obtidos, né, ele mostra aqui alguns autores clássicos de estudos com vitamina C, né, uns dos primeiros, né, autores a tratarem sobre esses assuntos, e até hoje, 2025, já aparecem outros estudos, né, o que vai mostrando, então, a relação que existe, né, ou a renovação que existe nesse campo, né, da pesquisa em relação ao tema. Os países de origem desses estudos, na maioria também foram Egito, só que aqui já há uma variabilidade maior, né? Tailândia, Indonésia, entra também Brasil. Eu coloquei apenas esses estudos como uma amostra, né? Que são muitos estudos e objetivos diferentes, né? E entre os objetivos, algo que chamou uma atenção é a questão que os autores tiverem atenção à questão de buscar cada vez mais inovação, né, sobre as formas de administração ou as formas de vitamina C, né, utilizada em função do tipo de benefício que ela traz, em função do objetivo que se espera, né, que é a questão de como essa vitamina C pode ser melhor aproveitada, né? Que formas podem ser utilizadas para que haja um maior reflexo dos seus benefícios. E aqui, alguns resultados principais que mostram, então, o aspecto que se colocou no início, né? Que é a questão da sua melhoria no crescimento, a questão do armazenamento tecidual, influenciando, então, ali na composição óssea, na qualidade do próprio tecido, né, ou do músculo, da qualidade do filé, no caso, na qualidade da carne, né, o seu efeito antioxidante e também o seu efeito na capacidade imunológica do peixe. Algo que eu achei interessante nas características desses estudos, da continuidade daquela tabela, é algo que até eu gostaria de mencionar. Talvez alguém pergunte por que eu não coloquei o número de figura aqui nessa imagem, é porque como a tese tem uma sequência lógica, algumas imagens eu fui criando depois para fazer a apresentação, para não ficar aquelas tabelas maçantes, então preferi não enumerar, para não confundir. Então, aqui é apresentado praticamente as doses, né, que foram observadas nos estudos, e aqui nós podemos ver, além das doses, as formas de vitamina C que são utilizadas. Então, nós vimos estudos clássicos, iniciais, e vimos alguns estudos mais atuais, que também já vêm apresentando outras formas, né, de vitamina C, que é utilizada e administrada para os animais. Em relação às doses praticamente variam entre 30 até 500 em média, né? Alguns estudos tiveram mais, mas
Esse gráfico foi feito mais ou menos como uma média, entre 30 a 500 miligramas de vitamina C. O ácido ascórbico, né, em função do tipo, na verdade, de vitamina C, ele vai apresentar, então, a sua vantagem ou a sua, ou a sua desvantagem. O ácido ascórbico aqui, ele vai apresentar, então, uma das formas de aquisição da vitamina C com menor custo, né, mas vai ter as suas, os seus prós também. A outra forma, que é o L-ascorbin monofosfato, né, é uma forma que já tem apresentado melhor estabilidade, né, então, que tem sido utilizada. As dosagens também vão aparecer aqui, as dosagens correspondentes na média. Outra forma também é o L-ascorbin sulfato, que é uma forma que vai apresentar, então, que vai trazer uma maior retenção no tecido dos animais. E uma forma que aparece como uma inovação vai ser, então, a sua utilização através de nanocompósito, né? Ou de forma nanoencapsulada, que vai apresentar, então, uma maior biodisponibilidade. E ainda a utilização de forma lipossomal, que vai trazer, então, uma absorção melhorada nesses indivíduos. Entre os principais efeitos relatados na literatura, eu achei interessante trazer essa informação aqui, porque ela vai mostrar como tem sido utilizada a vitamina C em termos de temática, né, no meio científico. E nós vemos que, principalmente para aspectos de desempenho, crescimento, é uma das formas mais utilizadas, né, que passa até os 60%. A seguir vem a questão da imunidade, que também tem sido um dos assuntos que tem sido bem investigado, está acima de 50%, seguido da questão antioxidante, né, ou da capacidade antioxidante que ela tem, vitamina C, e a questão da resistência às doenças e também a qualidade da carcaça. Um aspecto que eu achei aqui interessante, ou mesmo até intrigante, que vemos aqui que tem três aspectos, né, que estão abaixo dos 50%, mas um dos aspectos, um dos temas, né, está praticamente abaixo dos 5%, que é a questão da reprodução. E realmente foi o que se observou, porque apesar de haver muitos estudos sobre a vitamina C, a literatura ainda apresenta uma redução, né, em relação a algumas temáticas, e então notou-se um número bastante reduzido em relação à utilização, aplicabilidade e efeito da vitamina C em termos de reprodução. Apesar desta informação mostrar praticamente uma heterogeneidade, né, dos estudos incluídos, porque cada um dos estudos focou mais em alguns aspectos, né, alguma temática em relação a outra. Apesar disso, os estudos eles mostram que a vitamina C em tilápias tem efeitos positivos, sim, porque para os estudos eles mostraram praticamente 100%, né, de benefício para pelo menos um dos indicadores que foi avaliados, ou pelo menos uma das variáveis. Falando então da bibliometria, começo por trazer uma característica da produção científica, então, da bibliometria, dizer que o primeiro aspecto é o período, né, em que foram publicados os estudos apresentados na revisão sistemática e que serão apresentados aqui agora na análise bibliométrica, que estão entre 84 a 2025, mostrando, né, como é que eu posso dizer, uma antiguidade, né, um período bom, né, em que esses estudos já têm sido feitos. Esses estudos eles foram originários de 59 fontes ou periódicos, resultando em 98 documentos, né, ou artigos que foram incluídos então no trabalho. E em relação ao tema, mostra-se uma taxa de crescimento anual de 4%. Né? Esses estudos
foram realizados por um total de 455 autores, 2 autores que fizeram publicação de forma isolada. Já existe alguma percentagem, né, de colaboração, né, mostrando aqui 16,33% de autores com colaboração internacional, né, mostrando aqui uma relação. E também o número de palavras-chave identificadas pelos autores estão em torno de 243 palavras-chave, né, específicas de autores, porque tem as outras palavras-chave que são gerais, que fizeram então parte de 3.027 referências incluídas. E a média total, ou a média de idade, né, de documento, ela está em torno de 10,7, mostrando então um período longo, né, em que esses estudos têm vindo a ser feitos, e isso mostra uma maturidade praticamente nessa área de conhecimento. E entre esses estudos existe uma média de citação por documento de 22,21%, mostrando mais uma vez esse interesse e essa disseminação destas informações. Para as tendências de publicação anual, nós temos aqui, para as tendências de publicações anuais, na verdade, nós temos aqui esse gráfico que foi gerado no próprio Bibliometrics, né, através de métodos que o autor utiliza em função da informação que quer receber. Por isso, vai aparecer aqui este símbolo, né, que vai ser o símbolo do Bibliometrics. Eu até tentei construir um outro gráfico, mas não achei que esse ficou melhor, por isso coloquei mesmo este do programa. Então, aqui ele mostra uma produção científica anual, né, que data dos anos 80 até o ano atual. Esse gráfico ele mostra praticamente uma monotonia, se eu posso assim dizer, né, na publicação dos estudos sobre a vitamina C em tilápia, conforme nós podemos observar aqui, durante o período de 80 até praticamente 2004, nota-se menos de 12 estudos, ou seja, entre 1 e 12 estudos foram publicados nesse período, né? No entanto, a partir de 2006, né, começou a haver um aumento, né, na publicação desses trabalhos, que já chegou a ter 5 publicações por ano. E este período aqui, entre 2008 e 2014, teve uma tendência a baixar novamente, mas manteve-se, e em 2016, 2018, começou então a se notar um maior interesse ou talvez maior publicação dos estudos, né, nessa área, com um alto pico entre 2021 a 2022, e esse pico praticamente tem se mantido constante até o ano atual, né? Aqui tem uma tendência meio a baixar para 2024, mas é que ele segue a 2025, e como é um ano que ainda não terminou, então por isso essa pequena inconstância. Mas o gráfico ele vai nos mostrar principalmente uma tendência crescente, né, e o interesse genuíno, né, dos autores nessa área, então, de uso da vitamina C em tilápias. Em relação à influência e produtividade dos autores, essa figura aqui, ela também vai trazer informações interessantes, né, importantes, mostrando primeiramente os autores clássicos dos estudos sobre vitamina C em tilápias, né, com o estudo de Schiel, em 92, que ele vai mostrar que vai ser praticamente um dos pioneiros, né, sobre esses estudos de vitamina C. Ai, cadê o cursor? E ele mostrou praticamente uma persistência, né? Ele começou a trabalhar com isso e ele foi persistindo, né? Ele foi ganhando cada vez mais interesse sobre o tema, tanto que ele continuou a produzir ao longo praticamente em torno de praticamente 10 anos, né? E posteriormente conseguimos visualizar aqui também estudos como estudos mais atuais, como o estudo de Ayat, né? Estudos mais eu posso dizer, mais permanentes, né, ou mais consistentes, ou autores, né,
que foram fazendo publicações de forma contínua, desde o momento em que começaram a trabalhar na área, eles deram uma continuidade, né? Continuam a trabalhar até hoje, mostrando então uma permanência ou um interesse contínuo sobre o tema em questão. O interessante nessa informação é que aqui também é possível ver que, além dos autores, né, pioneiros sobre essa área, os estudos eles foram dando continuidade. E uma coisa interessante que eu vi também em relação à análise dos estudos é que os autores atuais, eles continuam, né, a ter esses estudos antigos como referência. E eu penso que isso é um aspecto também importante em termos de continuidade de pesquisas, né? E com uma influência grande na área científica. Em relação às fontes de maior impacto, essa tabela aqui ela mostra que, né, ela foi feita uma avaliação integrada praticamente entre o ranking e índice GH em função da lei de Bradford, né? Então, proposta por Sembai em 2020. Então, aqui é interessante porque conseguimos observar que entre as fontes com maior impacto e entre as fontes mais importantes, até se assim podemos dizer, porque vão possuir maior impacto e também maior citação, temos a Aquaculture, né? Que ela está no ranking 1, praticamente está em primeiro lugar no ranking. Quer dizer, e ela vai estar na zona de Bradford, ela vai estar na zona 1, ou seja, vai estar na primeira zona, mostrando um total de 586 citações anual, desde o momento em que começaram a ser feitas as citações sobre esses trabalhos, né? Mostrando aqui 1986. O cursor não move. Em seguida, tem, então, a Aquaculture Internacional. Vão aparecendo outras revistas que também vão fazendo parte desse ranking, né, no top 10. E outra coisa interessante que eu achei é a maneira como os estudos vão fazendo uma integração, né, entre essas fontes. E aqui também podemos ver, por exemplo, o arquivo de zootecnia, que é o Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, que são revistas brasileiras. Então, isso nos mostra que, apesar de maior parte dos estudos, né, estarem concentrados na Aquaculture Research, existe uma desconcentração, né, que é o que está a mostrar essas informações. Os autores vão buscando desconcentrar e buscar outras revistas, talvez por causa da região, talvez por causa do impacto ou do interesse que a área científica vai tendo cada vez mais sobre o tema. Em relação à rede de publicações, aqui também é possível observar uma rede de cocitação, né, com uma maior centralidade, né, na região do Egito, né, nessa universidade, tem a Universidade de Cairo, Zagaz University, todas fazem parte do Egito, mas o tamanho da bolha ele vai apresentar uma maior concentração, né, onde ocorrem então as citações sobre esse tema em relação aos estudos que têm sido feitos. Lateralmente, nós conseguimos ver algumas outras universidades, mas com uma cocitação institucional mais inferior, né? Uma cocitação menor. O que é que isso quer dizer? Isso mostra que, ou seja, embora no início o Egito teve maior influência na questão de cocitação, à medida que o tempo vai passando, vai havendo uma abertura, né, por parte dos científicos, dos autores, em buscar redes de apoio, em buscar colaborações com outros tipos de instituições. E isso, de uma forma prática, também vai influenciar no desenvolvimento da área em questão. Outro aspecto importante é a questão da colaboração, né, das produções por países e da colaboração que existe entre países em relação ao tema. E aqui nós conseguimos
notar que o Egito, né, ele não fica atrás, ele está em primeiro lugar em todas, e um aspecto importante, interessante, é que o Brasil ele está em segundo lugar, né, em termos de produção e também em termos de relação, né, internacional, né, ou seja, coautoria internacional, o que vai mostrar então a relação do Brasil com outros países, e depois vem a China e assim sucessivamente, né? E os países que vão produzir menos, alguns ainda não têm essa abertura, né, em termos de colaboração com outros países ou instituições, mas já temos aqui uma tendência crescente, né, dessa questão de colaboração ou desse relacionamento entre países e entre instituições, entre os autores. E isso aqui, mais uma vez, vai confirmar ou evidenciar a questão do desenvolvimento ou a questão, ou seja, vai evidenciar como essa questão de relacionamentos entre instituições, né, essa rede de cocitação influencia na questão do desenvolvimento da agricultura em relação ao tema em questão. Aqui temos uma rede de palavras-chave, uma rede de concorrência de palavras-chave, mostrando então quais são as palavras-chave que aparecem com mais frequência em relação aos estudos publicados pelos autores, é onde encontramos então a vitamina C, né, que aparece com maior percentagem, seguido do orocrominilóticos, o que quer dizer que é um tema que já tem um período, né, maduro, praticamente, né, na área científica. No entanto, é um tema que continua a ser bem investigado, né, continua a ser bastante investigado. Depois nós temos aqui uma percentagem que vai reduzindo, né, sobre a tilápia do Nilo, mas de forma mais específica, o termo fish, né, que já vai generalizar mais, o ácido ascórbico, que aparece também como uma intenção de investigação. Então, à medida que essa percentagem vai diminuindo, mostra a importância das palavras, ou mostra a maneira como as palavras-chave têm utilizadas para se buscar esses temas, ou como as palavras-chave são empregadas também na formulação desses estudos que são apresentados. Então, acho que isso é uma informação interessante que pode nos orientar para estudos futuros, né? Como nós vamos buscar as palavras-chave, ou em função das palavras-chave que são apresentadas em maior ou em menor percentagem, o que é que nós devemos privilegiar, ou o que é que nós devemos priorizar. Então, essa informação é importante que a concorrência de palavras, da rede de palavras-chave nos traz. Então, traz uma informação interessante. Em relação ao mapa temático, a análise de mapa temático, que também está relacionado às palavras-chave dos autores, nós conseguimos observar aqui que ele está distribuído praticamente em 4 quadrantes, né? Temas motores, área de nicho, temas emergentes e os temas que são básicos na literatura. A vitamina C, orocominilóticos e o desempenho, né, o crescimento, são temas que eles aparecem como temas motores, e como observamos na figura anterior, né, são temas que têm sido muito estudados, e apesar de terem já um bom tempo, fazerem parte da comunidade científica há um bom tempo, ainda continuam a ser cada vez mais investigados. Então, o tamanho aqui apresentado dessa bola é em função da densidade e da centralidade, né? Ou seja, em função do interesse com que o tema é investigado. Em relação aos temas nichos, nós temos aqui alguns temas, podemos assim dizer, mais generalizados, né? Não muito específicos, né? Relacionados a peixes, de água doce, de forma geral, questões de resposta imune, que não é menos importante, mas aqui mostra que não é um tema que está assim tão investigado ou com muita densidade ou centralizado. Nós temos aqui alguns temas emergentes, né, que são temas considerados importantes, mas que ainda não possuem como é que eu posso dizer, uma grande quantidade, né, de resultados, ou existem poucos estudos sobre esse tema, mas pela importância
desses temas ou dessas propriedades para o peixe, então são considerados emergentes ou temas que são necessários ou que se podem ver como propostas à continuidade de investigação. E os temas básicos, né, que são então aqueles temas que eles praticamente vêm a complementar a questão da produção e questão do desenvolvimento da tilapicultura ou mesmo a aquacultura, mostrando mais uma vez a tilápia do Nilo, o ácido ascórbico, né, questão do estresse relacionado, mostra aqui que esse também é um dos temas que continua em desenvolvimento, apesar de já ser conhecido também, continua a crescer. E depois temos aqui a análise desse gráfico de 3 campos, que é um gráfico que ele vai mostrar, então, a relação das palavras-chave, as fontes, né, e as referências que são citadas. Esse gráfico ele vai mostrar, então, qual é a tendência, né? Ele vai nos trazer a tendência que os termos ou as palavras-chave elas trazem, né, para a pesquisa e as fontes em que esses temas são publicados e como tem sido a citação, então, destas referências a nível da comunidade científica. Então, aqui nós podemos observar que como palavra-chave, a vitamina C, Orochromnilóticos, mais uma vez, e tilápia, elas vão aparecer aqui em maior percentagem, né, como palavras-chave mais usadas e cada vez mais a serem aplicadas. Ambas, né, direcionam-se com maior concentração para a revista Aquaculture, né, como já mencionado, seguindo da Aquaculture International, e os autores ou as referências mais citadas, que também estão diretamente ligadas a essas fontes de dados, né, ou a esses periódicos. Entre eles aparece o Zoo, né, que ele vai mostrar aqui praticamente uma tendência de publicação, né, para esta aqui, a Aquaculture, que está em maior percentagem, ou está em primeiro lugar, mas as publicações dele vão também para outras revistas, né? Então, o que é que nos mostra esse gráfico de 3 campos? O que é que nós podemos considerar importante? Porque ele pode nos orientar em relação, ele faz uma como é que eu posso dizer? Ele traz uma complementação, né, em termos de orientação em relação ao tema que nós queremos observar ou que queremos dar continuidade, a revista que nós queremos buscar para publicarmos, e também, em relação à revista, ele vai nos mostrar que, apesar de algumas revistas serem clássicas, né, as primeiras na área, esse gráfico ele vai mostrar que existe uma relação desses autores ou uma desconcentração, né, das publicações desses trabalhos para outras revistas também. O que é que isso me faz pensar, ou o que é que traz para nós que é importante? Alguns estudos, conforme nós vimos na outra parte, em relação às origens, alguns estudos eles são centralizados em termos de regiões. E cada região possui a sua dificuldade, né? Em termos investigativos, em termos de publicação, até mesmo em termos de procura de revista para publicar. Então, isso aqui nos traz uma orientação mostrando a tendência, né, atual, ou a tendência que já existe em relação a outras alternativas. Há revistas que nós temos mais dificuldades, né, temos menos acesso a publicar, mas são artigos interessantes. Então, com isso aqui é possível nós tirarmos proveito, porque nos dá uma possibilidade de pensar em outras áreas, em relação a temas, em outras revistas, né, trazendo uma dispersão e em relação à referência citada, e isso tudo vai fazer com que haja
uma complementação, né, em termos de relação entre os autores, em termos de colaborações institucionais e até em termos de publicações entre países. Então, eu penso que é isso. Bem, comparado à questão da heterogeneidade metodológica, comparando a questão da coenzima Q10, embora a vitamina C já tenhamos maior disponibilidade de estudos, ainda assim, nós ainda conseguimos também encontrar algumas heterogeneidades metodológicas que foram identificadas. Primeiro, em relação às doses, né, que foram apresentadas, vimos na tabela de características que não existe um padrão entre os autores em relação às doses. Isso pode ser interessante porque para primeiro se descobrir, né, quais são as doses que dão melhores resultados, mas ao mesmo tempo traz heterogeneidade, né? E de qualquer forma isso vai afetar na metodologia. As formas de vitamina C que foram administradas, que também foram diferentes, né? No trabalho recolhido ou analisado, foram encontradas 5 diferentes espécies. O sistema de cultivo, que também é variável, as fases, né, da vida desses organismos, a fase em que elas foram utilizadas para o experimento, né? A espécie de tilápia utilizada, se era uma espécie híbrida ou não, a duração dos experimentos, os dados de desfecho que vão apresentar, então, diferenças né, em termos de resultados obtidos. Então, isso tudo mostra uma heterogeneidade elevada também desses estudos. Por quê? Porque vai mostrar vários fatores, né, que juntos elas vão trazer algo que, a nosso ver, pode ser considerado como algo mau, mas, ao mesmo tempo, pode ser considerado como oportunidade, né? Eu vejo dessa forma, porque ela vai causar impacto, sim, essa heterogeneidade elevada, mas até que ponto esse impacto é negativo ou é positivo? Né? E se for negativo, como esse impacto ele pode então ser aproveitado? Então, apesar dessa heterogeneidade observada em relação desses fatores aqui, ainda assim a literatura ela mostra uma consistência em relação aos resultados obtidos, porque em todos os estudos, né, foram 98 estudos avaliados, né, considerando-se 100%, eles mostraram resultados positivos para cada uma das variáveis testadas. Algumas lacunas também foram observadas, né? Principalmente em termos de análise custo-benefício, né? Que é um fator importante, né? Até imprescindível para os sistemas de produção, considerado de uma importância crítica. Para essa segunda revisão, né? Não encontrou-se nenhum estudo. Os estudos falaram de vários temas, vários aspectos, vários parâmetros foram avaliados, mas não de forma específica um estudo sobre análise do custo-benefício, né? Posso até fazer uma referência ao estudo anterior sobre a coenzima Q10, que foram poucos estudos observados, mas entre eles houve um estudo que falou sobre o custo-benefício, né? E um estudo atual. Então, isso mostra uma necessidade de pesquisa urgente. Então, ao mesmo tempo que isso mostra uma lacuna, também vai mostrar uma perspectiva, né, futura para os estudos. Efeitos reprodutivos também, já vimos que ele apresentou uma percentagem bem pequena, menos de 5%, mostrando também uma prioridade na área de pesquisa. Algumas interações nutricionais apresentaram alguns grupos, alguns estudos, mas também poucos. Nós vimos que os estudos têm feito mais têm sido avaliados de forma isolada, mas já conseguimos ver com esse estudo que é possível fazer uma sinergia, e com a sinergia esses indicadores que nós procuramos, eles podem ser potencializados. Mecanismos moleculares também, eles apareceram em alguns estudos, mas ainda, apesar de alguns estudos, é um aspecto que precisa ser mais investigado, principalmente em relação a alguns compostos, né, alguns antioxidantes e também a espécies, né, a outras espécies de peixes. A questão da biodisponibilidade é de importância moderada, tem alguns estudos que já apresentam, mas ainda assim
é uma área também promissora em termos de pesquisa. A sustentabilidade também apresenta-se como moderada e requerendo também mais pesquisas sobre o assunto. A questão da padronização metodológica, que eu penso que isso tem sido uma grande dor de cabeça, né? A questão da padronização dos métodos utilizados. Então, aqui é considerado como um aspecto importante, né? Que a frequência pode ser variável, porque muitas vezes não descoberta. E uma recomendação é que talvez haja um consenso científico em relação a isso. E como é que se pode ter um consenso científico em relação a essa questão? Em conferências, né, simpósios, em encontros importantes sobre o tema e sobre a tilapicultura e ou mesmo a aquacultura. Como conclusão, então, essas evidências elas vêm a fortalecer, né, ou a confirmar os benefícios do desempenho zootécnico, benefícios da vitamina C no desempenho zootécnico, e também contribuem, né, que também contribuem a esses benefícios para uma segurança alimentar e sustentabilidade na área. Outra questão importante relacionada à análise bibliométrica é que, através dela, foi possível observar como o campo científico em relação à vitamina C em tilápias, como é que esse campo está a crescer, né? Para que direção ele está a avançar. Então, as informações bibliométricas, elas nos trazem essa sustentação, né? Em termos de redes internacionais, né? Como é que está a ser feito isso? Está a avançar? Não está? Os estudos continuam mais centralizados, mais regionais? Como é que isso afeta então, para o desenvolvimento da apicultura? E uma coisa importante que eu notei é essa questão, né, do relacionamento entre instituições, aparecendo então o Brasil e Egito como um forte vínculo. Mas, no entanto, isso também mostra que essa questão de desenvolvimento da apicultura está bem relacionado a países emergentes, né? Já que isso tem sido como uma estratégia de fomento, uma estratégia de desenvolvimento. Então, aparecem como países exemplares o Brasil e o Egito. Em termos de recomendação, que ainda precisa-se, né, uma consolidação do conhecimento através de meta-análises, outras meta-análises, não descartando com toda a certeza, na verdade, estudos primários, sim, tanto sobre a coenzima quanto sobre a vitamina C. Transferência de tecnologias, né, no setor produtivo ainda são situações pertinentes, colaborações internacionais, né, para pesquisas multicêntricas, alinhamento também com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, sempre levar isso em consideração. As implicações práticas que podemos obter, ou que podem ser visualizadas com esses estudos ou com esses resultados, é que através da a suplementação ela deve ser contínua durante todo o ciclo, principalmente em relação à vitamina C, que é um componente, né, que o peixe por si só não consegue sintetizar, então ele precisa dessa adição. Interações com outros nutrientes, né, são aspectos importantes que precisam ser considerados até para potencializar esses resultados. Monitoramento também de estabilidades em rações processadas, principalmente por causa das diversas formas, né, de utilização e aplicação da vitamina C, e o seu alinhamento com práticas sustentáveis. Aqui tem uma tabela bem concisa sobre, então, as estratégias nutricionais, né, como essas estratégias nutricionais podem trazer uma otimização relacionando os dois antioxidantes que foram, então, as questões de foco para a tese, né, para essa pesquisa. Então, aqui vai aparecer a característica desses componentes, mostrando quem é a coenzima Q10 e quem é a vitamina C, né, a essencialidade na dieta, né, já vimos que na tilápia ou no peixe ela é essencial porque ele não consegue sintetizar por si só, a coenzima Q10 ele já consegue sintetizar, mas, no entanto, pode haver um desequilíbrio, né, uma deficiência. Então, ainda assim, em função da necessidade, ela torna-se importante. Os mecanismos de atuação, né, a coenzima Q10 produz essencialmente ATP, além de ser antioxidante, enquanto que a vitamina C é um cofator enzimático, participando então na síntese de colágeno, além de ser antioxidante. O mecanismo primário,
a local de ação principal da coenzima Q10, membrana mitocondrial, enquanto que a vitamina C no citoplasma, os fluidos extracelulares. Então, aqui vão aparecendo uma série de diferenciações ou de características que mostram como esses dois componentes eles podem trazer ganho nos sistemas de produção, né? Como eles podem ser utilizados, como eles podem ser utilizados de forma isolada ou até mesmo como podem ser utilizados de forma sinérgica, né? Até porque em alguns dos estudos, principalmente da primeira revisão, acho que em um deles, um estudo mostrou sinergia, né? Mas é algo que também aparece como uma limitação ou como uma lacuna. E aqui as doses recomendadas para a enzima Q10 a princípio, uma dose superior a 20, embora a dose de 20 já apresente alguns resultados, e a vitamina C entre 50 a 150. E em relação à conclusão da tese, então, a coenzima Q10 é um suplemento promissor, né? Apesar do número reduzido encontrado, mas os resultados, tanto dos estudos já disponíveis quanto da meta-análise feita, eles mostram alguma significância em termos de desempenho. A vitamina C, ele também é essencial, né? Então, a literatura aponta principalmente para formas inovadoras. Ai, me perdão, vão vir barulho aqui, passar um carro barulhento. Então, eles apontam para formas inovadoras de suplementação e penso que isso é interessante para garantir, então, a maximização, né, nos sistemas de produção. A abordagem sistêmica, né, entre esses três componentes, revisão sistemática, meta-análise biográfica, ela mostra-se fundamental para se consolidar o conhecimento fragmentado em várias áreas e também identificar, então, essas lacunas a que nós conseguimos visualizar aqui com a apresentação e apontar essas tendências futuras para a agricultura. Então, esse trabalho, de forma geral, ela vem a reforçar que a nutrição funcional com antioxidantes, ela sim é essencial como um pilar para a sustentabilidade, saúde e competitividade da agricultura, alinhando-se principalmente aos objetivos sustentáveis, né, aos ODS, acho que 12, 10 e 14. E o uso, então, desses micronutrientes funcionais, ele vai contribuir para a redução dessa dependência de antibióticos, embora muitas vezes dizemos que não conseguimos fugir deles, mas nós vemos ali muitas inovações promissoras, né, que podem permitir uma melhor prevenção, um melhor cuidado e uma melhor sustentabilidade. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço à banca por me permitir apresentar esse trabalho e ao meu orientador, acho que puderam presenciar essa tese. Como eu ia dizendo, né? Se nós não colocarmos Deus à frente, quando caímos ou nos desmotivamos ou nos desmoralizamos, nós não conseguimos levantar. Então, nisso, eu coloco sempre Deus em primeiro lugar, para tudo e por tudo. Então, agradeço a Deus primeiro. Agradeço à banca por me dar esse privilégio, essa honra, né? De vos ter como avaliadores, direcionadores desse trabalho. Cada um teve uma contribuição muito importante. Agradeço os meus orientadores, pena que a professora Grazi não está aqui, mas ela deu uma boa justificativa. Agradeço ao professor Mateus por me aturar, por ter me dado a oportunidade de acessar ao Biosistemas, né, que é o FSB. Agradeço ao Wagner, que também não pude participar, ele tinha uma atividade que meu colega parceiro da revisão, né, a tal revisão por pares. Então, agradeço muito a ele, então, um ajudando o outro sempre. A minha família está distante, mas eles torcem sempre por mim, me estimulam positivamente, me privam das situações desfavoráveis para que eu mantenha o foco. E ao meu esposo por me aturar, né? Por ser meu braço direito. Então, é isso, a todos meus, muito obrigada. Acho que eu só saio a ganhar com esse trabalho, inclusive com as dificuldades. Então, é isso. Para qualquer coisa, estou à disposição. Maravilha, Marlinda. Parabéns mais uma vez.
Agora, depois eu vou mandar para a banca a ata, né, para finalizar o processo de defesa e as declarações, se eu não me engano, Pedro solicita o programa. E aí, Marlinda, eu vou conferir as normas lá para que você possa dar entrada no diploma, os trâmites administrativos que tem perante o programa e ao FSB, Tá tá bem, bom? professor. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Tiago. Obrigado pela presença aí do Marconi e do Bruno e de todos da banca que participaram e tiveram que sair, tá? Então, até a próxima e qualquer coisa, Até a próxima. só mandar um e-mail e a gente se comunica por aí. Um abração. Tchau, Tá tchau. bem, professor. Tá Vamos bom. falando. Obrigado. A todos. Tchau. Tchau, tchau. Vamos falando.